Você já parou para pensar por que a areia do deserto não serve para construir prédios? Parece não fazer sentido. Afinal, quando a gente pensa em areia, o primeiro lugar que vem à cabeça é o deserto. Areia por todos os lados, dunas infinitas, montanhas de areia. Então a pergunta parece óbvia. Se existe tanta areia no deserto, por que a construção civil não usa essa areia para fazer concreto? Por que ainda se extrai areia de rios, pedreiras e outras regiões? A resposta está em um detalhe que quase ninguém percebe. Nem toda areia é igual. E a areia do deserto, justamente por parecer tão perfeita, é ruim para construir. O problema começa no formato dos grãos. Para fazer concreto resistente, a areia precisa ajudar os materiais a se encaixarem. Quando você mistura cimento, água, brita e areia, você não está criando apenas uma massa cinza, você está criando uma estrutura. E essa estrutura precisa aguentar peso, pressão, tempo, calor, chuva e movimento. Por isso, os grãos de areia precisam ter textura. Precisam ter irregularidade, precisam ter cantos, eles precisam se agarrar bem uns aos outros dentro da mistura. Agora pensa na areia de rio ou na areia de rocha triturada. Muitos desses grãos são mais ásperos, angulares e irregulares. Eles se encaixam melhor, é como se fossem pequenas peças tortas que travam umas nas outras. Mas a areia do deserto é diferente, ela passou milhares de anos sendo empurrada pelo vento. Os grãos rolam, batam uns nos outros, raspam, se desgastam e com o tempo ficam muito arredondados, muito lisos, muito polidos, quase como mini bolinhas. E mini bolinhas não travam bem. Elas escorregam, deslizam, não criam boa aderência. Então, quando você tenta usar areia do deserto no concreto, a mistura pode ficar mais fraca, menos resistente, menos confiável. E para construir prédios, pontes ou grandes estruturas, isso é um problema sério, porque concreto ruim não é só um detalhe técnico, é risco. Ele pode rachar, pode desgastar mais rápido, pode não suportar cargas como deveria. Pode comprometer a segurança da construção. Agora vem outro ponto. A areia do deserto também costuma ser fina demais. No concreto, o ideal é ter grãos de tamanhos variados. Os menores ocupam os espaços entre os maiores. Isso deixa a mistura mais compacta e mais forte. Mas se a areia é fina demais e lisa demais, ela muda o comportamento do concreto. Pode exigir mais cimento, pode aumentar o custo e pode reduzir a qualidade final. Ou seja, não basta ter areia, precisa ser a areia certa. E essa é a grande ironia. O planeta tem desertos imensos, mas a areia que a construção civil mais precisa geralmente vem de rios, leitos naturais, depósitos específicos ou rocha triturada. A areia útil para construir é aquela que encaixa, cria atrito e ajuda o concreto a ficar firme. Já a areia do deserto é ótima para formar dunas, mas ruim para sustentar prédios. É como ter milhões de peças de quebra-cabeça, só que todas com as bordas arredondadas. Elas estão ali, são bonitas, são abundantes, mas não encaixam direito. Agora pensa em Dubai, uma cidade cercada por deserto, cheia de prédios gigantes, cheia de areia ao redor. Parece o lugar perfeito para usar areia do deserto. Mas justamente esse é o ponto curioso. Mesmo em regiões desérticas, muitas construções precisam usar areia adequada, vinda de outras fontes, porque a areia das dunas não tem as propriedades ideais para concreto estrutural. Isso parece absurdo, uma cidade no deserto podendo precisar de areia de fora. Mas faz sentido quando você entende o problema. Não falta areia visualmente, falta areia útil. Agora, existe alternativa? Sim, uma delas é a areia manufaturada, feita a partir de rochas trituradas. Ela pode ter grãos mais angulares, o que ajuda no concreto, mas isso exige máquinas, energia, transporte e controle de qualidade. Também existem pesquisas para usar areia do deserto em alguns materiais específicos, com aditivos e técnicas especiais. Mas para a construção comum, em grande escala, ela continua sendo muito menos prática do que parece. E isso revela uma coisa importante. A gente costuma achar que recurso é aquilo que existe em grande quantidade, mas recurso de verdade é aquilo que existe em quantidade e pode ser usado do jeito certo. A areia do deserto existe em abundância, mas não do jeito que a engenharia precisa. Enquanto isso, a areia boa para a construção é tão importante que sua extração pode causar impactos ambientais sérios. Retirar areia de rios sem controle pode afetar margens, ecossistemas, correntes e comunidades. Ou seja, a humanidade vive uma situação estranha. Estamos cercados de areia, mas ainda assim precisamos cuidar da areia certa, porque sem areia adequada não existe concreto moderno em larga escala, e sem concreto não existem cidades como conhecemos. Então, da próxima vez que você olhar para uma duna no deserto, talvez pense diferente. Você não está vendo uma solução infinita para construir prédios, está vendo um material que parece perfeito, mas falha justamente no detalhe mais importante. O formato, a textura, o encaixe. A areia do deserto é bonita para a paisagem, mas ruim para a estrutura. E talvez a pergunta mais curiosa não seja, por que não usamos a areia do deserto? Mas sim, quantas coisas parecem abundantes no mundo, até a gente descobrir que só uma versão muito específica delas realmente serve.